Olá, boa tarde. Vou fazer aqui a habitual revisão aos índices, à semana que passou e àquilo que se antevê da próxima semana. Comecemos aqui pelo DAX. O DAX, eu tinha deixado aqui uma indicação descendente no curto prazo e uma indicação de uma certa neutralidade no médio e longo prazo, e vou manter essa indicação para a próxima semana. Repare-se que o DAX fez aqui o que me parece ser uma bull trap. Fez aqui uma quebra em alta da zona de resistência anterior, mas com um gap up, com volume baixo. Eu continuo aqui a insistir neste padrão de divergência de volume, porque eu acho que vai ser decisivo e o futuro dirá se estou certo ou errado, mas parece-me cada vez mais estou convencido que o DAX está prestes a quebrar e prestes a enverdar por uma correção pelo menos de médio prazo. Continuo a manter aqui, como eu dizia, a indicação de curto prazo descendente. Apesar da primeira fase da zona de resistência ter sido quebrada em alta, esta zona de resistência é bastante mais densa e, como já tinha referido também na semana anterior, temos aqui uma continuidade desta zona até aos máximos históricos. O máximo foi testado, não foi ultrapassado em fecho, não se pode considerar que haja uma quebra efetiva, apesar de termos efetivamente um máximo relativo superior ao anterior, o que é um excelente sinal do ponto de vista bullish, a menos que haja uma bull trap, que é precisamente aquilo que eu acredito que esteja a ocorrer. A grande decisão vai estar numa eventual formação de uma linha de tendência com o ponto de toque atual. Se tivermos aqui uma reação em alta e efetiva quebra em alta desta zona de resistência, aí sim, eu confesso que tenho de deixar de lado todo o meu pessimismo e aí sim, se isso ocorrer, se tivermos aqui uma reação em alta a esta linha de tendência, eu fico definitivamente otimista no DAX. Aquilo que eu acredito que vai acontecer é uma reação em alta numa primeira instância a esta linha de tendência, novo teste à zona de resistência e depois quebra em baixo. E assim que tivermos a quebra em baixo, a probabilidade de termos uma acentuação desta quebra é bastante significativa. Não para a próxima semana, certamente, mas para as próximas 2-3 semanas é uma possibilidade que se levanta, e aí o grande teste vai ser a reação a esta zona dos 9.160 pontos. É precoce falarmos ainda nessa possibilidade porque estamos a testar máximos, mas cada vez mais eu estou desconfiante e só liberto esta minha esta minha desconfiança, só inverto aqui esta minha seta descendente no curto prazo se de facto tivermos uma quebra efetiva da linha da zona de resistência. Bem, passemos então aqui ao SP500. O SP500 tinha aqui deixado uma indicação de curto prazo e de médio prazo ascendente. O SP500 fez esta semana novo máximo relativo, mas também com uma força bastante diminuta. Uma vez mais, também à semelhança do DAX, temos aqui uma diminuição de volume. O VIX tem estado a dar sinal de compra, o que também é bastante preocupante. E temos aqui o SP500 muito próximo também da zona de testes. Se tivermos uma quebra em alta efetiva desta zona de resistência, que ainda não ocorreu, mesmo com este pequeno teste, essa quebra, teremos o SP500 a caminho de máximos de uma forma mais sólida. Se isso não acontecer, se tivermos aqui uma quebra em baixa da zona dos 1815, será um péssimo sinal. Para já, eu vou manter aqui, no médio e longo prazo, tenho que manter aqui o otimismo, invariavelmente. No curto prazo, eu vou alterar o meu sentimento para neutralidade, porque não sei até que ponto o DAX, o SP500, perdão, vai conseguir ultrapassar esta zona de resistência. Bem, passemos aqui ao Nasdaq. Onde está o Nasdaq? O Nasdaq, na semana passada tinha aqui deixado uma indicação de descendência para o curto prazo, uma indicação de neutralidade para o médio e longo prazo. Mantenho ambos os sentimentos. Repare-se que o Nasdaq fez precisamente aquilo que se esperava da semana passada. Nova reação, eu tinha aqui inclusive desenhado estas duas setas. Uma nova reação em alta. A reação em alta não foi suficiente para ultrapassar o anterior mínimo relativo, foi apenas suficiente para o igualar, e novo caminhar no sentido descendente. Uma vez mais, eu acredito que vai haver aqui um teste à zona dos 4.000 pontos e será aquilo que acontecer na zona dos 4.000 pontos que vai definir o futuro do Nasdaq.
Se quebrar em baixa, temos o Nasdaq muito negativo. Se eventualmente esta zona for retestada, a zona dos 4.150 pontos, e for quebrada em alta, aí sim teremos o Nasdaq numa ótica muito mais otimista. Ora, o IBEX. O IBEX tinha aqui deixado uma indicação de curto prazo descendente, médio prazo ascendente, mantenho a indicação de médio prazo ascendente. No curto prazo houve de facto uma reação em baixa a esta zona de resistência, tal como se esperava, e agora a grande questão será o que é que acontecerá quando testarmos aqui a zona dos 10.000 pontos. Havendo aqui dos 10.200, perdão, que está relacionada com esta linha de tendência ascendente. Tendo já na semana passada havido a proximidade à zona de resistência e reteste em baixo, tal como se esperava, eu vou alterar aqui a seta de curto prazo e vou invertê-la para verde, porque eu acredito que durante esta semana aquilo que vamos ter é algo deste género. Uma vinda cá abaixo, a testar esta zona de suporte condicionada pela linha de tendência, e depois uma vinda até cá acima, pelo menos até aqui à zona dos 10.500 pontos. E vai ser aqui que se vai tomar a grande decisão. Se eventualmente tivermos logo numa fase inicial uma quebra em baixa desta linha de tendência ascendente, será extremamente negativo. E repare-se nesta vela vermelha bastante feia e preocupante. Para já, sinceramente, duvido que esse cenário se coloque, até porque esta linha de tendência ascendente é uma referência, tem já 3, 4 pontos, eventualmente estaremos a caminho do quinto. Acredito que vai haver aqui uma reação. Será a força da reação, a força desta reação, a definir o que vai acontecer numa ótica de médio e longo prazo. Para já, tudo indica que vamos ter uma reação a esta linha de tendência e um reteste, pelo menos, à zona de resistência. Por fim, deixei o melhor para o fim, porque o PSI20 tinha feito aqui um update também da semana. Aliás, foi na quinta-feira, eu tinha dito que em princípio deveria haver aqui uma reação em alta, estava aqui tudo em panic sell durante a semana passada, e a minha expectativa iria para a reação em alta a esta linha de tendência ascendente e depois sim uma reação em baixa para ir testar aqui a zona de projeção. O que é que aconteceu? Aconteceu que na sexta-feira o PSI20 abriu em gap down e irremediavelmente veio testar aqui a linha de tendência ascendente, e esta na prática acabou por não ser ainda totalmente quebrada. Vai ser a próxima sessão, na próxima segunda-feira, amanhã, vamos ter o verdadeiro teste desta linha de tendência. Isto pode parecer um pouco ortodoxo, porque temos um corpo de vela totalmente abaixo da linha de tendência, mas temos o fecho a queimar a linha, e se só tivermos uma vela, eventualmente abaixo da linha, e imaginem que amanhã abríamos acima da linha e assim continuávamos, que é o que eu acredito que vai acontecer, esta linha mantinha alguma da sua validade, apesar de ter de ser analisada posteriormente. É um pouco à semelhança daquilo que aconteceu aqui na linha de tendência azul, que eu tenho considerado esta linha como referência a parte de cima, mesmo tendo aqui a vela do Paulo Portas tendo quebrado essa zona em baixo. É uma situação de que já falamos anteriormente, e para já não vou considerar esta linha de tendência ascendente quebrada. Pelo contrário, achei extremamente positivo este forte ressalto intraday e o fecho mesmo a queimar a linha. Vamos ver o que é que acontece amanhã. Foi interessante também ver aqui o volume. O que é que eu acredito que vai haver numa ótica de curto prazo? Isto aqui quase que poderia fazer aqui 3 quadrículas, uma para o curto, outra para o médio e outra para o longo prazo. Eu vou apagar aqui a seta de curto prazo e que se entenda aquilo que eu quero com a minha perspectiva. No curto prazo, ou seja, durante a próxima semana, o que eu acredito que vai haver é de facto uma reação a esta quebra significativa que aconteceu na última semana. Era expectável, eu tenho vindo a falar sobre essa quebra, era expectável, acredito agora que vai haver aqui uma reação. Vai ser a força desta reação que vai definir depois o médio prazo. No médio prazo, se tivermos uma quebra em alta desta zona dos 7.500 pontos, nesta fase é pouco provável, porque já tivemos aqui a ativação de um Head and Shoulders Top e ainda não atingimos a sua projeção, mas se o tivéssemos, o PSI20 caminharia certamente para máximos. Para já, o que eu acredito que vai haver é que um reteste a esta neckline quebrada. Podemos não conseguir chegar até aqui aos 7.300 pontos, podemos chegar aqui, por exemplo,
7.200, eventualmente até aqui à primeira zona de, perdão, segunda zona de resistência. No médio prazo, no curto médio prazo, o que eu acredito que vai acontecer depois de um ressalto em alta será uma nova correção em baixa e pelo menos o atingir deste patamar, que é a projeção do Head and Shoulders, o atingir desta zona de suporte e eventualmente um caminhar para esta linha de tendência ascendente. Isto é o que eu espero do médio prazo. Do longo prazo, volto a reafirmá-lo porque nunca é demais reafirmar esta questão e pela sua pertinência. No longo prazo, enquanto esta zona dos 5.100, pelo menos a zona dos 5.300 pontos não for quebrada em baixa, não há motivos para pensar, não se pode afirmar pelo menos que o PSI 20 tem uma inversão de tendência em curso. Para já temos um forte sinal de preocupação, sem dúvida, que é este Head and Shoulders Stop. Eventualmente um sinal de preocupação ainda maior se um Head and Shoulders Stop mais massivo entrar em formação, que é também uma possibilidade. Termos aqui ombro direito, cabeça em formação, um ombro em formação, um ombro depois a formar-se a posteriori e aí sim uma quebra em baixa desta zona e uma inversão de tendência. Para já, este Head and Shoulders que foi ativado não é massivo, não é suficiente para nos levar a crer que estejamos perante uma inversão de tendência definitiva, mas é suficiente para nos levar a alertar. É um sinal de alerta para um médio prazo e, pelo menos para mim, fez-me ainda fechar mais da minha exposição face ao mercado. Estou neste momento ainda menos exposto e mais receoso. Bem, por hoje é tudo, por esta semana é tudo. Em relação aos índices, ficamos então por aqui e até para a semana.